Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos continuar a resolver exercícios cujas soluções envolvem o conceito de função afim. Bom, então no nosso primeiro problema nós temos o seguinte: o reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. Sabendo que inicialmente o reservatório A está com 720 litros de água e que o reservatório B está com 60 litros, em quanto tempo eles conterão o mesmo volume de água? Bom, então eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retome para ver a nossa solução. Bem, o problema disse que o reservatório A começou com 720 litros de água e que o volume de água no reservatório A ele diminui a uma taxa constante de 10 litros por hora. Sendo assim, após uma hora, nesse reservatório A nós teremos 710 litros. Após 2 horas, 700. Após 3 horas, 690 e assim sucessivamente. Bom, dessa forma a gente pode obter a seguinte expressão que dá o volume do reservatório A após T horas, que vai ser o seguinte: começamos com 720, que é o inicial, e perdemos 10 litros a cada hora. Então, após T horas, vamos perder 10 T litros. Bom, já no reservatório B, ocorre exatamente o contrário. No reservatório B, se começa com 60 litros de água no reservatório e ele vai aumentando, esse volume de água ele vai aumentando a uma vazão constante de 12 litros por hora. Então, após uma hora, haverá 74 litros no reservatório B, após 2 horas, 72 litros, após 2 horas, 84 litros de água e assim sucessivamente. Sendo assim, o volume no reservatório B após T horas será 60 mais 12T. Perfeito? Bom, o que o problema quer? O problema quer saber após quanto tempo esses dois reservatórios conterão o mesmo volume de água. Ou seja, então ele quer saber o valor de T tal que esse volume seja igual a esse. Sendo assim, nós temos que V de A tem que ser igual a VB. Isso nos dá o quê? Isso nos dá então que 720 menos 10T vai ser igual a 60 mais 12T. Então, 12T mais 10T, 22T. Enquanto que 720 menos 60 dá 660. Sendo assim, qual o valor de T? O valor de T, então, ele é 660 sobre 22. Logo, o nosso tempo T, ele é de 30 horas. 30 horas. Bom, então após 30 horas é que esses dois reservatórios irão apresentar o mesmo volume. Bom, como é que a gente pode interpretar isso aqui no gráfico? Se a gente reparar, essas funções aqui, essas expressões, elas são funções afins. É claro que aqui no nosso domínio, a gente não considera para todo valor de T, uma vez que T representa tempo. Então, se T representa tempo, essas expressões, essas funções, elas só fazem sentido para T maior ou igual que zero. Então, nós temos aqui que inicialmente o reservatório B tem 60 litros e inicialmente o reservatório A ele tem 720 litros. Repare que a nossa função VA é uma função afim decrescente, uma vez que o A é negativo. Então, a curva ela decresce. E ela só vai parar quando ela encostar no eixo X, no eixo das abscissas, uma vez que ela também não pode descer, porque significaria que o volume ele é negativo, que também não faz sentido.
Bom, então, enquanto que o volume VB ele está representado dessa forma, uma vez que o A ele é positivo, então a nossa função ela é crescente. Esse valor que nós encontramos aqui, 30 horas, ele é exatamente a abscissa de quem? Ele é exatamente a abscissa do ponto de interseção entre essas duas curvas. Tá. Então, neste ponto, nós temos o quê? Nós temos que, tanto aqui quanto aqui, apresenta o mesmo volume. E isso ocorre quando o quê? Quando t igual a 30, como a gente pôde encontrar aqui. Então, interpretando, né, geometricamente o nosso problema, né, através do gráfico, nós temos isso. Bem, vejamos agora o seguinte problema. A fábula da lebre e da tartaruga do escritor Êxopo foi recontada utilizando seu gráfico para descrever os deslocamentos dos animais. Bom, para quem não sabe, a fábula da lebre e da tartaruga é o seguinte. A lebre e a tartaruga, elas apostaram numa corrida. É claro que a lebre ganharia, em circunstâncias normais, ganharia da tartaruga, porque a lebre é muito mais rápida que a tartaruga. Porém, ao iniciar a corrida, e elas partiram de um mesmo momento, no mesmo ponto, nessa situação, a lebre foi à frente, numa velocidade maior e constante na situação do problema, enquanto a tartaruga foi na sua velocidade, né, mais lenta, também constante na nossa situação do problema, né, sem parar. A lebre, ela andou uma certa distância e resolveu descansar um pouco, resolveu dormir. Nisso que ela resolveu dormir, ela começou a dormir e a tartaruga continuou correndo entre aspas, né, continuou andando. E aí, nesse tempo, a tartaruga, conforme foi se aproximando, a lebre acordou e resolveu tentar alcançar, acordou no susto, dormiu mais do que deveria, e tentou alcançar a tartaruga. Só que nisso que ela tentou alcançar, ela chegou após a tartaruga. A tartaruga conseguiu chegar antes porque a lebre dormiu mais do que deveria. Né? Então a tartaruga ganhou a corrida. Né? Então a fábula é essa e foi representada no gráfico que apareceu no seu vídeo ainda agora. Então, a questão pede o seguinte. Determine após quanto tempo a tartaruga alcançou a lebre e determine por quanto tempo a lebre ficou dormindo. Uma observação que é importante é a seguinte, a velocidade da lebre, após ela acordar, ela foi a mesma de quando antes dela dormir. Então, nos dois momentos, ela correu na mesma velocidade e nesse nosso problema estamos supondo que as velocidades tanto da lebre quanto da tartaruga são constantes, certo? Então, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e, assim que você terminar, retoma para ver a nossa solução. Bem, então, interpretando, né, o gráfico, olhando para o gráfico, o que a gente pode deduzir? A gente pode deduzir que esse gráfico aqui é o gráfico da lebre e esse gráfico aqui, ele é o gráfico da tartaruga. Certo? Por quê? Porque a tartaruga foi numa velocidade constante sem parar até chegar à linha de chegada. Já a lebre veio numa velocidade maior, então a inclinação dela é maior, e dormiu durante um certo tempo e depois retomou, mas quando ela chegou já era tarde, a tartaruga já havia chegado na linha de chegada. Bom, então, analisando o gráfico, o que nós temos? Nós temos que a corrida foi uma corrida de 200 metros e após 5 minutos a lebre resolveu dormir e isso ela já tinha alcançado uma distância de 50 metros. Bom, na letra a pergunta é: em quanto tempo a tartaruga alcançou a lebre? Bom, a tartaruga terá alcançado a lebre exatamente aonde? Nesse ponto de interseção aqui. Nesse tempo t aqui. Né? Então, após esse tempo t, ela alcançou 50 metros, que era exatamente onde a lebre estava. Bom, sendo assim, o que a gente pode dizer? Repara o seguinte, a velocidade dela foi constante. Ela alcançou a linha de chegada, que é de 200 metros, em 240 minutos. Como a velocidade dela é constante, então o tempo
e a distância que ela percorreu são duas grandezas, né, diretamente proporcionais. Sendo assim, a gente pode dizer então o quê? Que 200 metros está para 240 minutos, assim como 50 metros está para T. Logo, simplificando, aqui fica 4 e aqui fica 1. E simplificando aqui fica 1 e aqui fica 60. Então, o que a lebre levou 5 minutos para alcançar, que foi 50 metros, a tartaruga alcançou em 60 minutos. Que é o mesmo que 1 hora. Perfeito? Então, o item A está respondido. Ela levou 60 minutos para alcançar a lebre. Bom, a segunda pergunta qual foi? A segunda pergunta foi por quanto tempo a lebre ficou dormindo. Bom, a lebre ficou dormindo de onde até onde? De 5 até esse tempo aqui, que eu vou chamar de telinha. Tá ok? Então, esse intervalo de tempo foi o intervalo de tempo que a lebre ficou dormindo, porque ela não andou absolutamente nada, ela permaneceu no mesmo lugar. Bom, como o problema diz que a velocidade com que ela correu após acordar era a mesma antes de dormir, então essas inclinações são as mesmas. Logo, se nós traçarmos essa paralela ao eixo das abscissas, nós vamos obter aqui esse ângulo, que é rigorosamente igual a esse. Por quê? Porque essas inclinações têm de ser as mesmas, uma vez que ela está andando a uma taxa constante. Tranquilo? Bom, além disso, nós temos que esse ângulo é 90 e que esse ângulo é 90. Sendo assim, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo aqui. Então, por semelhança de triângulo, a gente pode resolver esse problema da seguinte forma. Bom, quanto é que vai medir esse segmento aqui? Esse segmento aqui ele vai medir quanto? 200 menos 50, que é a mesma coisa aqui, 150. Enquanto que essa distância aqui é fácil. Essa distância aqui é igual a 50 metros. Então, nós temos que 150 está para 50, assim como. Bom, esse segmento aqui mede quanto? Daqui até aqui é 245, daqui até aqui é telinha. Logo, esse segmento aqui, ele mede 245 menos telinha. E esse aqui, bom, esse aqui é simples, esse aqui mede 5. Então, nós temos o quê? Nós temos, então, que 245 menos telinha está para 5. Bom, então isso implica em quê? Simplifica, aqui fica 10, aqui fica 1. Simplifica aqui. Então, o que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar, então, que esse tempo telinha vai ser o quê? Vai ser 245 menos 15. 245 menos 15 dá 230. Bem, essa não é a resposta. Por quê? Porque se ele perguntou em quanto tempo ele ficou dormindo, então, na verdade, ele quer o quê? Ele quer essa diferença. Ele correu até 5 minutos, dormiu até 230 e depois continuou. Então, a resposta que ele quer no problema é 230 menos 5, que corresponde a
225 minutos. Logo, a lebre e a tartaruga partiram de um mesmo ponto. A lebre resolveu dormir. Nisso a tartaruga cansou, chegou ao ponto de chegada. E aí a lebre, um pouco antes disso, ela acordou, tentou alcançar, mas chegou tarde demais. Então, dessa maneira, a gente resolveu a nossa questão. A lebre dormiu por 225 minutos e a tartaruga levou 1 hora para chegar na lebre. Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.